Olá, este é o programa Direito em Foco, programa voltado a entrevistas e debates sobre assuntos jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão, é uma entidade de serviço para a cidadania. E em todos os municípios há um Conselho Tutelar. E no município de São Caetano nós temos um Conselho Tutelar, que é presidido pela nossa entrevistada, doutora Priscila Arruda Castilho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A doutora Priscila é assistente social, desde 2008 trabalha com crianças e adolescentes e é atual presidente do Conselho Tutelar de São Caetano do Sul, cuja gestão vai até o final deste ano, 2019. Então, sim, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, e poder... é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Priscila, eu tenho o costume de falar doutora, né? A gente mas até conversou. Conselheira tutelar não é doutora. Mas o nosso costume é quando acaba escorregando. Se escorregar, só já de me perdoar antecipadamente. Então, Priscila, o Conselho Tutelar, qual é o papel dele? Porque, por exemplo, da minha geração, a gente vem ainda do Código dos menores, nós vimos de uma época dos juizados, né? Juizado de menores, e nós temos, há muitos anos, os conselhos tutelares que não são bem compreendidos. Nos últimos dias, depois que nós fechamos essa nossa entrevista, eu conversei com alguns amigos e ainda há muitas dúvidas do verdadeiro papel e importância do Conselho Tutelar. Qual é esse papel? Olha, primeiramente, boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui, poder explicar sobre o Conselho Tutelar, porque ele não é ainda muito bem compreendido no seu papel. Há uma confusão entre o público, mas eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Toda vez que há uma violação de direitos em que está envolvido uma criança ou um adolescente, é aí o papel do Conselho Tutelar. E o que é essa violação de direitos? Essa violação é negligência, maus tratos, abuso sexual, evasão escolar, abandono de incapaz, tudo em que coloque em risco a criança. Tá? Então é aí que entra o Conselho Tutelar. Então, quando o público quer saber sobre o Conselho Tutelar, poxa, será que esse caso é o Conselho Tutelar? É só imaginar se essa criança está em risco, se essas crianças ou esse adolescente está com os direitos violados. E aí ele saberá qual é o papel do Conselho Tutelar e se ele deve nos procurar. Tá. E a pessoa percebendo que há uma criança ou um adolescente nessa situação, como é que ele procura o Conselho Tutelar? Ele tem que ir lá pessoalmente? Há um telefone? Há um site? Como é que a pessoa chega até o Conselho Tutelar? Tá. Normalmente nós recebemos através de denúncias, ou pelo nosso telefone do Conselho, que no final do programa eu divulgo, ou através do Disque 100 em Brasília, que é o Disque Direitos Humanos. Então o vizinho percebe que essa criança chora muito, que ela grita, ele não sabe o que está acontecendo, ele tem que passar para alguém que cuide desses direitos, tá? Então ele liga para o Conselho ou liga para o Disque 100 e nós vamos verificar essa denúncia. O Disque 100 é o número 100? 100, Disque 100 no telefone, eles atendem, pode ser uma denúncia anônima ou ela pode ser identificada. Na maioria das vezes ela entra anônima, né? Porque toda pessoa que denuncia, ela é mal vista, né? Pelo outro e gera uma confusão. Mesmo anônimo, ele fala, já sei que me denunciou, foi aquele fulano, porque não sei. Estava desconfiado. Eu estava desconfiado dele, e no fim não foi nem o fulano, né? Então, ele entra através dos telefones ou pessoalmente. Tem muita gente que vai no conselho pessoalmente e denuncia, aí o conselho vai. Porque o conselho em si, se ele não tiver uma denúncia da população, que a população ela também tem o dever de fiscalizar suas crianças e adolescentes. Não é só o conselho, não é só a polícia, não é só o Ministério Público. Todo mundo tem que fiscalizar. Isso está na Constituição, artigo 227, que é um dever da sociedade no geral.
ela fiscaliza e ela passa a quem de direito que possa trabalhar em prol da defesa desses direitos que estão violados, certo? E é sempre através de uma denúncia ou, como a senhora falou, nesse rol de proteção, a senhora mencionou a questão da evasão, de proteção. De rede de proteção, tem a questão da evasão escolar, por exemplo. Como é que acontece essa denúncia? As escolas denunciam? As escolas denunciam. As escolas de São Caetano, elas são muito parceiras. Então, elas não só nos enviam as evasões escolares, que são uma frequência abaixo de 75%, ela já tem que nos enviar para quê? Para que o Conselho Tutelar já comece a trabalhar essa família, essa criança, esse adolescente, para que ele recupere essa frequência, né? E ele não perca o ano, né? Como ela também é uma porta de entrada para todos os casos de violência. Porque a criança vai na escola, com quem que ela se identifica na escola? Geralmente com a professora. Então ela comenta com o professor, olha, essa noite meu padrasto, meu pai ou minha mãe me bateram. O que a senhora quer ver? Aí ela mostra a marca. Aí na hora a escola nos chama, olha, a criança está toda marcada, a gente leva para fazer um exame de corpo de delito, chamamos os pais, pedimos que seja feito um BO. Se não querem fazer o BO, é o próprio conselho que faz o BO contra esse pai, essa mãe ou esse padrasto, ou que seja lá quem for. Então, a escola é a nossa grande parceira, porque ela está com a criança diariamente, ela vê a diferença até de comportamento na criança quando há alguma coisa errada. Entendi. Agora, essas atuações do Conselho Tutelar, ela vai até que ponto? Ela age, ela entra com ação judicial, ela encaminha para o fórum, para o Ministério Público? Qual é o passo seguinte, depois de uma denúncia verificada que tem fundamento? Qual é o próximo passo? Bom, depende da denúncia. Vamos pegar um caso primeiro de evasão escolar. Nós chamamos, orientamos, os pais assinam medidas protetivas, que nós chamamos de medidas protetivas, e ele se compromete a acompanhar a frequência escolar do filho, então nós temos um documento que ele se comprometeu. Aí a escola dá essa compensação de faltas e a gente dá uns 15 dias, 20 dias. Se essa criança ela não voltou para a escola, de jeito nenhum, ou esse adolescente, aí nós encaminhamos para o fórum, através de uma representação. Essa representação, ela não é criminal. Nós vamos comunicar o juiz da vara da infância. Aí o juiz chama a família, faz uma audiência, dá um tempo para que essa família se organize, pergunta se eles querem ser encaminhados para algum lugar. Normalmente, nós já encaminhando para o CRAS. O CRAS é um dos serviços de assistência social aqui do município, que é um centro de referência de assistência social. Quando os vínculos não estão rompidos totalmente. Então, nós encaminhamos, são feitas orientações familiares, orientação com a criança e encaminhamos a criança para psicólogo. Tá? É feito tudo isso. Se passado o tempo da determinação judicial, essa criança ou esse adolescente não voltaram para a escola, aí o juiz aplica uma multa, que pode ser de 1 a 20 salários mínimos. E aí ele faz um BO de abandono intelectual. Aí já entra a parte criminal do fórum, entendeu? Aí o pai vai responder pela vara da infância e pela parte criminal. Entendi. Isso, então, o Conselho Tutelar, ele acompanha, ele faz o encaminhamento e faz... E acompanha. E acompanha. Aí liga para a escola, olha, voltou para a escola? Ah, voltou, tá tudo bem, então tá tudo bem, pronto. Não precisa mandar para o juiz. Não voltou, nunca mais apareceu, aí nós temos que comunicar, né? A criança está em evasão escolar, e às vezes são crianças novas, de 7, 8 anos. Uhum. A idade de acompanhamento, o adolescente vai até... Há 17 anos, 11 meses e 29 dias. Praticamente, se foi um período escolar normal, está... É o período todo. Já perto da faculdade. Isso. Agora, por lei, acima de 4 anos, se houver faltas, já pode comunicar ao juiz. Acima de 4 anos, porque o primeiro ano passou para 6 anos, né? Então, 4 anos, a criança não frequenta a escola, por lei, a mãe já pode ser acionada. Os pais são acionados.
E a questão, quando há uma necessidade, por exemplo, de tirar a criança, nas situações mais graves, não de evasão escolar, mas outras situações, como a senhora falou, de violência sexual, né? Quando há necessidade de retirada da criança do ambiente hostil familiar que ela está, essas providências também são feitas pelo Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, eu sempre digo assim, que a conselheira ela tem que trabalhar com a intuição, e muito rápido. Tem que ter muita sensibilidade. E muita sensibilidade para você pegar o que está acontecendo, sabe? Eu costumo muito dizer que o conselheiro tutelar, ele tem que olhar com olhos de ver. Esse olhos de ver é o seu olho da intuição. Você vai numa casa, você tem que prestar atenção em tudo. Você está falando, mas você está olhando tudo, você está vendo a criança, como é que ela se comporta. Tem muitas situações que a gente tem que tirar a criança do seio familiar, sim. Mas, em primeiro lugar, nós vamos na família extensa. Um avô, uma avó, um tio, uma tia. Se os pais são separados, a outra pessoa que não tem a guarda. Então, primeiro é sempre a família extensa. Entendo. Depois, se não tiver ninguém, aí vai para o juiz, aí é o juiz que determina o abrigamento. Vai fazer esse encaminhamento. Perfeito. O tema é muito interessante pela seriedade, né, e profundidade que ele tem. Eu gostaria de entender um pouquinho também, eu gostaria dessa explicação da senhora, tão bem preparada para nos auxiliar nessas explicações, sobre a questão do Conselho Tutelar mesmo. Ele é um órgão federal, estadual, municipal, mas a senhora responda, por favor, depois dos nossos intervalos. E voltamos daqui a pouquinho com a continuação do programa Direito em Foco. Até mais. Ai, fiquei bonitinha. Bonitinho. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco. É um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Vamos continuar com a nossa entrevista com a doutora Priscila Arruda sobre o Conselho Tutelar. Doutora, nós terminamos o primeiro bloco, a senhora comentando sobre as ações, as medidas necessárias para cada caso, né, que o Conselho Tutelar se depara, mediante, inclusive, isso que a senhora mencionou, que me chamou muita atenção, que é a questão da sensibilidade humana, né, diante desses problemas tão variados. Eu gostaria, antes da gente prosseguir com a questão do Conselho Tutelar, a sua estrutura e tudo mais, eu acho que talvez um dos temas mais difíceis é a questão da exploração sexual ou dos crimes sexuais, ou, enfim, algo que resulte, porque isso, além de tudo, ele choca a sociedade, principalmente a própria vítima dessa situação. Qual que é a experiência da senhora? O que a senhora gostaria de nos relatar sobre esse tipo de situação perante o Conselho Tutelar? Bom, quando ocorre um abuso sexual, normalmente ele entra pela escola ou pelo hospital, pelo Márcia Braido. E nós no município, nós temos a escuta protetiva, ninguém pode escutar a criança, ninguém, nem a delegacia. É feito um BO contra um suposto agressor, certo? E essa criança ou esse adolescente é encaminhado para uma escuta protetiva, que antes era no CREAS, agora faz parte da saúde, tá? Ela é encaminhada por Pérola Baiton, que é um hospital de referência, né, para fazer todos os exames, e aí ela é encaminhada para a escuta protetiva. Esse nosso trabalho todo é um trabalho de rede, muito forte aqui no município. Então entra o Conselho Tutelar, entra o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social, que eu acho que eu já comentei com você, que é quando os vínculos estão totalmente rompidos. Numa violência sexual não há mais vínculo. E eles vão trabalhar com essa criança, ou com essa mãe, ou com esse agressor, ou com a família. Nós encaminhamos essa criança para a saúde, para que ela seja tratada e cuidada por psicólogos e psiquiatras, porque eu acho assim, até eu vou me dirigir ao público, que sempre confie nos seus filhos quando eles trazem um assunto desse. Primeiro,
a prevenção. Tem tanta coisa na internet que nos ajuda a proteger, né? Olha, não deixa qualquer um pôr a mão, quando você estiver sem roupa, só a mamãe ou o médico. Essa é a prevenção. Aconteceu, o filho ou a filha vem contar que essa mãe ou esse pai, por favor, escutem os seus filhos. E vá para quem vai lutar pelos direitos dessas crianças e adolescentes, porque na maioria das vezes a mãe ou o pai, eles não confiam muito. Ah, ele gosta de inventar, ele é muito criativo. Não tem uma criação para isso. A gente está vendo que aconteceu alguma coisa. Então, que confiem nos seus filhos. Ele vai fazer uma escuta protetiva, ele vai ser ouvido. Então, eu acho isso muito importante, que haja essa confiança da família com essa criança ou com esse adolescente. A confiança na criança e a confiança na instituição do Conselho Tutelar. Na instituição, em toda a rede de atendimento, que a nossa rede de proteção ela é ampla. É o CREAS, o CRAS, o Conselho, a Saúde, o setor técnico do Fórum, a promotoria, o juiz. Nós temos uma rede de proteção muito ampla e todo mundo vai trabalhar aquele caso. E todo mundo vai chegar num denominador comum, entendeu? Então, nós fazemos várias reuniões, né? O CREAS é um departamento que só lida com violência, não só de criança e adolescente, como de idosos, violência contra a mulher. Então, nós trabalhamos muito em parceria. Eles são departamentos da Prefeitura Municipal de São Caetano, mas que o Conselho não é um órgão da Prefeitura, ele é um órgão autônomo. Mas nós trabalhamos muito bem em rede, fazemos visitas em conjunto, realizamos relatórios juntos, sabe? As nossas reuniões, olha, eu fui, eu vi isso, que você sentiu isso? Então, não é uma coisa jogada, é uma coisa muito bem feita. O município tem uma ampla rede social muito boa e trabalhamos todos muito bem. Nessa eu incluo o Conselho Tutelar, eu e as minhas amigas conselheiras. Nós trabalhamos em rede, porque uma andorinha só não faz verão, né? O Sim. Conselho sozinho, ele não é nada. E sem a confiança da sociedade, ela também não consegue atuar, porque ela precisa da informação que a sociedade vai levar. Sim, né? sim. Então, eu acho que o nosso programa está sendo de extrema utilidade, mas essa informação eu acho que é a mais essencial e importante. Nós temos uma estrutura estatal, não importa se é governo federal, estadual, municipal, nós temos uma estrutura de Estado Sim. Né, para proteger a criança e o adolescente. E muitas vezes as pessoas não utilizam, até por desconhecer, e muitas vezes conhecendo, tem desconfiança. Então é necessário que haja essa confiança para a proteção das crianças e dos adolescentes. Mais adiante no programa, a Priscila Arruda vai nos dar o endereço, o telefone do Conselho Tutelar, além do Disque 100, né, para que as pessoas que tenham necessidade dentro do seu lar ou em algum lugar que conheça, possa se utilizar dessa estrutura que está aí justamente para isso, para a proteção das crianças e dos adolescentes. E, Priscila, esse tema daria aqui um programa de 2 horas, mas Sim. como o nosso programa é muito curto, nós vamos talvez deixar para uma segunda vez, eu não sei, eu acho que eu vou lhe fazer um convite para conversarmos mais numa outra oportunidade. Mas eu gostaria, Priscila, de entender um pouquinho melhor a estrutura do Conselho Tutelar. Então, a senhora disse que é um órgão autônomo, independente, é um órgão municipal. Não, ele é um órgão federal. Autônomo, né, não jurisdicional. Sim. Nós atendemos somente, cada município tem o seu conselho tutelar, São Caetano tem o dele, como eu lhe disse. Temos né? Abaixo de 200 mil habitantes é um conselho, quando subir a mais de 200 é formado um novo conselho tutelar, né? Uhum. E o conselho tutelar também ele é autônomo nas suas decisões. Quem revê as nossas decisões é o juiz da Vara da Infância e Juventude, tá? Então, quando a gente pega um caso, o juiz também, ele é muito parceiro, então ele
está sempre atento ao telefone, pode ligar, olha, eu estou com um caso assim, o que o senhor acha, tal, ou um caso um pouco complicado, que a gente fica meio preocupada de fazer alguma coisa errada, né? E ele é muito atento nisso. Então a gente e nós não podemos falar para ninguém dos nossos casos, porque são segredos de justiça. Quem quiser, por exemplo, você como advogado, você tem uma cliente que tem um caso no conselho, você tem que solicitar ao juiz da vara da infância que oficie o conselho para lhe dar todas as informações necessárias. Por quê? Porque tem muita gente que vai se separar ou está em briga, em litígio, então ele quer saber o que a esposa foi falar lá, o que o ex-esposo foi falar lá, para ele usar dentro de um processo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ao invés de eliminar só um problema que vai eliminar ou vai ajudar, está alimentando aí um outro problema. Um outro problema. Familiar. Então a gente toma muito cuidado com isso. E entrando nesse assunto, os casos que o conselho não atua são casos de guarda. Muita gente vai lá, eu vou me separar, eu preciso pegar a guarda do meu filho. Nós orientamos, sim. Ninguém sai sem uma orientação, sem uma escuta, porque eu acho que se a pessoa for lá, ela quer ser ouvida, não sou eu que vou falar. Ela fala bastante, a gente deixa. E às vezes, quando a gente sente que aquilo não é uma coisa muito determinante, que não está muito certo, a gente faz a justiça restaurativa. Perfeito. Evitar chegar ao fórum, evitar chegar em advogado, e às vezes ali mesmo dentro do conselho a gente resolve uma situação. Então, problema de guarda, de filho, é sempre com a defensoria pública ou um advogado, se a pessoa tiver, porque é o advogado que vai entrar, você sabe disso, né? Sim, é a estrutura. Através, é a estrutura. O conselho tutelar são só os direitos, a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, só. Perfeito. Nós vamos defender esse direito. Se dentro desta guarda, se dentro destas visitas, né? Regulamentação de visita, o casal está fazendo alienação parental ou um dos está judiando da criança, aí entra o conselho tutelar. É aí que o pessoal fica confuso. Mas como? Se é guarda, é advogado e o conselho, mas o conselho vai atuar na defesa dessa criança. Que às vezes ela vai para a casa do pai ou na casa da mãe, ela volta totalmente diferente, porque, entendeu? Esse inclusive foi o tema de um outro programa que nós temos, aliás, 2 programas sobre alienação parental. Isso. E eu acho que conjugando esses outros 2 programas sobre alienação parental, com essa explicação clara que a senhora deu, acho que ficou bem... Deu para entender, né? Muito as diferenças, né, de atuações. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu só tenho a agradecer a sua dedicação à causa, né, do Conselho Tutelar. Eu que agradeço ter essa oportunidade. E esclarecer ao nosso público sobre a atuação do Conselho Tutelar. Então, eu agradeço a sua presença, né, lembrando que esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. E eu gostaria, né, na sua despedida, que a senhora desse o endereço e o telefone, os telefones do Conselho Tutelar aqui de São Caetano, para que o nosso público, tendo necessidade, possa se utilizar desse belíssimo trabalho realizado pela senhora. Tá, nós estamos localizados na rua Bertolino Cunha, número 100, no bairro Oswaldo Cruz, próximo à Caixa d'Água, todo mundo conhece. E os nossos telefones são 4221 1130 e 4221 1732. Pode ligar, pedir informações, ir lá pessoalmente, sempre tem uma conselheira para atender. E o Disque 100 de Brasília, é só discar o 100 no telefone e para fazer a sua denúncia, caso haja uma desconfiança ou realmente esteja acontecendo algum fato de violação de direitos contra essas crianças. Eu queria agradecer muito a parceria da Prefeitura de São Caetano do Sul, né? Que nos dá secretário, motorista, tudo que nós precisamos, né? E todos os órgãos que nós trabalhamos em rede, CREAS, CRAS, o setor técnico do fórum, a promotoria, o juiz, o serviço de saúde, através da USCA, que nós fazemos uma belíssima parceria. Gratidão a todos e que dê tudo certo esse ano para nós. Para todos nós, muitíssimo obrigado. E na próxima semana nós voltamos com o programa Direito em Foco.
Até lá.